Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos invocar o Espírito Santo para que este vídeo de número 95, que introduz o 28º encontro do nosso caminhar no Querigma, seja frutuoso no nosso coração. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita alegria no coração. Nos vídeos passados, nós falávamos sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Falávamos sobre a vida transformada no batismo no Espírito Santo. Não é algo facultativo para nós. É uma graça que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Nós já recebemos o batismo, o sacramento do batismo, nós fomos confirmados no sacramento da crisma, mas parece que a nossa vida não dá muito fruto, né? Só depois de que recebemos, né, esta efusão do Espírito Santo, só depois que acontece na nossa vida pessoal um Pentecostes, né, também como aconteceu na vida dos apóstolos, é que nós vamos ver a diferença que a nossa caminhada espiritual sofre por essa unção nova. Vocês estão vendo aqui a figura que ilustra este nosso encontro, 28º, né? É uma menorá. A menorá é um candelabro com 7 bicos, um dos símbolos da religião judaica, né? Do povo judaico, juntamente com a estrela de Davi. Mas, por ocasião da festa de Pentecostes, da solenidade de Pentecostes, nós católicos costumamos colocar também esse menorá diante dos nossos altares para lembrar, né, os 7 dons do Espírito Santo. No vídeo passado, eu fiz uma oração pedindo a todos pedindo por todos nós a graça de sermos batizados no Espírito Santo, né? E depois, cada pastor rezou com o seu grupo, pedindo que o Espírito se manifeste nos seus dons na vida de cada um. Então, sobre cada bico deste candelabro, vocês estão vendo um jarro que derrama o óleo, né? A unção, o santo crisma, né? Essa unção com que os reis, os profetas, os reis e os sacerdotes eram ungidos, né? Para o serviço de Deus. E nós também já fomos ungidos com o óleo do crisma, o óleo para os catecúmenos, né? E agora nós precisamos manter esta graça, manter a unção em nós. Mas antes de falarmos sobre permanecer no Espírito Santo, eu gostaria de destacar duas passagens, um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento, em que há uma referência ao óleo, né? E que nós podemos, ao azeite, e que nós podemos, na leitura, na chave de leitura cristã, ver o Espírito Santo.
Primeira leitura está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. É aquela passagem que começa no versículo 8 e conta como Deus mandou Elias se levantar e ir até a cidade de Sarepta, de Sidônia, que fica hoje no atual Líbano, né? E ali ele deve ter um encontro com uma viúva. É uma viúva, é um estado de vida, né? A viuvez. Não tem nome essa viúva. Então, há um forte apelo para que nós nos coloquemos, né, na pessoa desta viúva. Quando Elias chegou à porta da cidade, viu ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traze-me um pouco d'água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou atrás dela: por favor, traze-me também um bocado de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para eu e meu filho comermos e depois morreremos. Já vejam que essa mulher era pobre de bens materiais e não tinha o que comer. O que ela tinha dava para aquele momento. E o profeta vai em cima da sua penúria, da sua miséria, tanto para ela como para seu filho, e pede que ela disponha para ele o sustento daquele dia, para os dois. Um desafio, né? A fé daquela mulher. Elias replicou-lhe: não tenhas medo. Vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me um pãozinho do resto da farinha e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e para teu filho. Meu Deus, que desafio. Primeiro ela tem que usar todo o pouco da farinha que ela tem para fazer o pãozinho para dar para Elias. E ele diz, depois que acabar a sua farinha, você fará mais pão para você e para seu filho. Que apelo, né? Ver o invisível, entregar-se, né? Pois assim fala o Senhor, o Deus de Israel. O Deus que era o Deus do profeta Elias, não era o Deus daquela mulher, porque um pouquinho antes ela diz, pela vida do Senhor, teu Deus. Não era o Deus dela. A vasilha da farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre este solo. A mulher foi e fez como Elias havia mandado. E comeram ele, o profeta, ela e sua casa, isto é, o seu filho, por muito tempo. A farinha da vasilha não acabou e o óleo da jarra não diminuiu, conforme o Senhor havia dito por meio de Elias. O que aqui essa passagem sugere ao nosso caminho espiritual. Toda vez que nós nos abandonamos nas mãos de Deus, que
usa de mediações humanas para o desafio da nossa fé, nós nos abrimos à ação do Espírito Santo. Então, é muito importante o selo pastoral deste ano 2021, o fio condutor da nossa comunidade. Colocando-nos, esse fio condutor nos coloca como barro na mão do oleiro, disponível, não querendo discutir com o Espírito Santo, com as moções do Espírito Santo em nós. Mas essa leitura sugere que quanto mais nós dispusermos a nossa vontade, a nossa inteligência, as nossas capacidades, que são dons do Espírito Santo, à disposição dele, tanto mais ele nos encherá com a sua presença. Aquele óleo que não acabava, aquela farinha que não acabava na mesa daquela pobre viúva para alimentar a família dela e o próprio profeta por muito tempo, são figuras da permanência e da abundância das graças, dos dons de Deus para nós, se nós obedecermos, formos submissos às inspirações do Senhor. No Novo Testamento, nós temos em Mateus 25, aquela comparação que Jesus faz do reino de Deus com as 10 virgens. 5 delas eram loucas, imprudentes, insensatas, imprevidentes. E as outras 5 eram prudentes. As loucas levaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo, uma reserva de óleo. As prudentes, porém, além das suas lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo demorasse, todas começaram a cochilar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e a porta se fechou. Este finalzinho dói no coração. A porta se fechou e aquelas que não tinham o óleo suficiente para manter as suas lâmpadas acesas, a porta foi fechada, definitivamente. Está falando aqui da segunda vinda de Jesus, que precisa nos encontrar como lâmpadas, como Jesus falou no Sermão da Montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para se colocá-la debaixo de um móvel, de uma cama, de uma mesa. Ela é colocada em cima para iluminar toda a casa. Assim, o Espírito Santo é que deve brilhar em nós. A luz, a unção da sua presença é que deve dar brilho
às nossas ações, deve dar força às nossas palavras. Porém, nós precisamos carregar sempre uma reserva de óleo. Não podemos andar no limite da nossa entrega ao Espírito Santo. A nossa entrega de ser generosa, abundante, bem disponível para que Ele complete em nós a obra começada. Para que Ele não deixe inacabada algo que começou de uma maneira tão bonita. É o Espírito Santo que, pelo apóstolo São Paulo, diz que nós, infelizmente, podemos esgotar a luminosidade, a unção do Espírito Santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo diz: não extingais o Espírito. Quer dizer que nós precisamos manter a nossa chama acesa, não permitir, que o nosso coração se feche às inspirações dele, porque o Espírito é dado a todos aqueles que lhe obedecem. Até a próxima parte deste 28º encontro do nosso caminho querigmático. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.